Vamos começar a nossa live, né? E tem meu caderno para não esquecer nada. Para que vocês forem perguntando, eu vou anotando aqui. Bom, primeiro, boa noite todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo ótimo. Posso dar o curso de presente? Me dá, né? Você quer me dar um curso? Pode me dar. Bom, primeiro, boa noite para vocês. Espero que estejam bem. Tô gostando muito de fazer essas lives essa semana. Eu acho que são lives que vocês podem aproveitar muito dentro do que a gente coloca aqui. Vocês vão sempre achar algo que cabe na rotina de vocês. Então, muito importante, tudo que a gente fala é vocês encontrarem o que vocês conseguem colocar na rotina, o que vocês conseguem estabelecer como rotina e o que vocês conseguem colocar na sua prática. Por quê? Porque senão fica tudo muito difícil, começa a achar, nossa, muito difícil, ou não vou conseguir. Prestem atenção e vejam no quanto é simples nós adotarmos um estilo de vida saudável. Eu digo a vocês que eu sempre, por muitos anos da minha vida, eu achava que eu era saudável. E hoje eu vejo que depois de muito tentar, de muito acertar e errar, eu achei um caminho da saudabilidade. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, dentro das discussões que a gente vai tratar. As nossas lives essa semana, todas são sobre chás e shots. E nós separamos por tema. Hoje a gente vai falar de chás e shots na saúde intestinal e por que a gente fala tanto de chás e shots na saúde intestinal e como a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Nada mais vou repetir, quando a gente usa chás e shots na nossa alimentação, são formas de concentrar compostos fenólicos, formas de concentrar polifenóis para que a gente tenha benefícios de sistema antioxidante, atividade anti-inflamatória, para que a gente tenha todas as estratégias de proteção. Vou chamar a Rita, que eu acho que ela já está aqui, e eu já converso nós dois aqui juntos com vocês. A Rita já está aqui. Deixa eu convidar ela aqui. E aê, chegou! Aê, boa noite! Nossa, que produção! Meu Deus! Chique, né? Gosto assim, assim. Sim, você com a planta aqui atrás. Gosto assim. E aí, Rita Castro, tudo certo? E aí, tudo certo? Tava ouvindo aí também sua introdução, né, com o pessoal. A gente tá muito feliz com essas lives, com vocês marcando a gente, dando ideias, e é muito isso. De vocês também é uma ajuda mútua, né? Porque quanto mais pessoas estiverem propagando essa mensagem, mais a gente vai, assim, fazendo essa corrente, né? De como usa, de ideias, de inspirar pessoas também. Então, o nosso trabalho é de plantar essa sementinha aí e que vocês possam propagar, né, com todo mundo. Isso pra gente é a maior satisfação e alegria. Exatamente. A gente convive com pessoas saudáveis, com pessoas doentes, convive com diferentes situações, que é a minha rotina, que é a rotina da Rita. Acontece o que eu falei para vocês ontem. Eu sempre volto para casa, venho dirigindo para cá pensando no quanto as coisas poderiam ser mais simples. No quanto as pessoas acabam adotando um caminho que não tem nada a ver com saudabilidade, um caminho que não vai trazer tanto retorno. E quando a gente pensa em retorno, é a gente viver bem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vive bem. Não é, a gente não está falando isso para a gente viver eternamente, para a gente viver sem doença. Não é isso dizendo, é viver bem. E viver bem é uma obrigação. Às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, eu convivo tanto, minha vida inteira eu tive problema intestinal. Aí eu penso, mas meu Deus, por que a vida inteira eu tive problema intestinal? Por que não foi cuidar? Ah, mas eu fui e me mandaram tomar um remédio tal. Ou então, a vida inteira eu sofri com, sei lá, eu ouço muito, sofri com TPM. Tá. Por que não vai buscar um caminho para amenizar esses sintomas? Então não é normal. A gente não pode aceitar
conviver com sintomas. A gente não pode conviver com isso. A gente não pode. Isso é uma forma de se entregar. A gente fala tanto de arregaçar as mangas e fazer algo pela gente. Eu vejo as pessoas arregaçando as mangas do trabalho. Eu vou brilhar, eu vou fazer isso, eu vou conseguir uma colocação melhor, eu vou conseguir abrir minha empresa, eu vou estudar para aquele concurso, eu vou passar. A pessoa vai, se mata, faz isso, aquilo, consegue, se coloca onde quer se colocar no trabalho, mas quando vai para a vida pessoal, parece que é uma falência, sabe? Para mim não é muito claro você ser bem sucedido profissionalmente e ser uma falência pessoal. Isso. E a gente não cuidar da nossa saúde é uma forma de falência pessoal. Então, nós temos uma obrigação de cuidar da nossa máquina. Nós recebemos uma máquina para ser cuidada. E as pessoas, elas... Eu sei que muita gente que está aqui agora não deveria ouvir isso porque já está nesse caminho há muito tempo. Ou então está tentando, ou está trilhando. Todo mundo que está aqui está buscando algo diferente. E a gente vê dentro da casa da gente, do nosso vizinho, da nossa família, as pessoas fazendo atrocidades com a própria máquina. E eu digo assim, não existe problema chegar no sábado, todo sábado, por exemplo, todo sábado você gosta de ir lá na padaria da esquina comer um pedaço de bolo de chocolate. Eu vou dizer para vocês que isso não tem problema. Isso não tem problema. É muito possível. Eu, todo sábado é um dia que eu gosto muito. Eu vou lá, acordo, geralmente eu faço jejum, vou lá, ou então faço o café da manhã bem feito, vou lá, como, saio, vou fazer minha atividade física, faço muita atividade física, independente de sábado e domingo. Almoço, de tarde, vou comer um pedaço de bolo em algum lugar, que eu adoro. Isso não tem problema, porque isso não é minha rotina. Agora, chamar de equilíbrio, comer doce todo dia, me desculpe, isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Então, o equilíbrio é você conseguir se manter numa linha reta e o dia que dá vontade, hoje é uma quarta-feira, eu vim aqui no shopping, estou com vontade de comer um pão de mel. Vai, coma. A pergunta é, faz parte da sua rotina? Você faz isso todo dia? Não existe problema. Senão a gente acaba criando um mundo lúdico em que ninguém se enquadra. Então, nem Rita e eu, que a gente toma chá, toma shot, vocês acham que quando a gente se reúne, se a Rita só chamar ela aqui para casa, eu posso até servir um chá para ela, mas vocês acham que a gente não vai tomar um vinho, não vai tomar um champanhe, vai tomar uma cerveja? É óbvio que vai. Isso faz parte da nossa convivência. Só que não dá para fazer isso todo dia. Eu convivo com 2 autoimunes. Se eu não cuidar da minha alimentação, do meu estilo de vida, a primeira coisa que vai acontecer são dores. Então, as dores, elas são consequências de um desequilíbrio. E a nossa live de hoje é muito oportuna, que é uma live que a gente vai falar de saúde intestinal. E saúde intestinal é o gatilho, ele é um gatilho já conhecido para muitas dores, para muitas complicações que vêm de uma alimentação, de um estilo de vida inadequado. Então, o nosso bioma... Então, quando a gente fala de saúde intestinal, nós temos um foco e não só no funcionamento das funções orgânicas. Aí eu falo assim, a pessoa fala, mas o intestino funciona bem. Isso não quer dizer muita coisa. A gente quer entender o que está ali. Que população, que bioma, quais são as bactérias que estão ali presentes. Porque isso vai definir muita coisa, né, Rita Castro? Perfeito, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa quer tratar só o sintoma. Ela fala assim, eu tô com muito refluxo. Eu tô com muita distensão abdominal. E se você não sabe aonde está a raiz do seu problema, e às vezes você fica colocando coisas que podem ser até interessantes, por exemplo, eu não consigo digerir proteína animal. Aí tira a proteína animal completamente. Nunca mais come proteína animal, porque toda vez que come ele tem um processo digestivo ruim. E aí ou a pessoa vai tirar completamente a comida, ou ela vai querer tomar enzima digestiva sempre. E aí você fica só tapando o buraco ali dos seus sintomas, sem entender o que está acontecendo por trás. E utilizando às vezes umas ferramentas erradas, assim, você pode até utilizar uma enzima digestiva, utilizar uma estratégia ou outra, mas não é esse o ponto. Você tem que entender por que você não está digerindo bem proteína animal, você tem que entender por que está tendo tanta distensão abdominal, tem que entender de onde está vindo esse seu refluxo, por que seu intestino está tão preso. Né? Então, entender esse componente que é o importante. Então, vamos lá, vamos pensar. Se você tem algum problema gastrointestinal, muito provavelmente ele não é o seu alvo. Suponhamos, eu tenho muita distensão abdominal. Aí as pessoas perguntam, o que eu vou tomar para distensão abdominal? A distensão abdominal é a ponta do iceberg.
Então a gente tem um conjunto de coisas para cuidar até diminuir aquela sintomatologia. Essa forma de tratamento, de tratar o sintoma, é algo que a gente já sabe que não funciona. Então a gente tem que buscar os gatilhos, investigar. Faça isso. Faça uma reflexão. Quando que esse sintoma apareceu? Que horas ele aparece? Quando começou? Quantos anos atrás? Que hora que ele aparece? Ah, é quando eu acordo, é depois que eu como. Está relacionado com o que está relacionado? É depois que eu fico nervoso, é depois que eu fico triste, é depois que eu fico muito excitado. O que está acontecendo? Entenda, para a gente tentar entender quais são os gatilhos, para que esses gatilhos sejam tratados. Porque enquanto vocês tratarem os sintomas, vocês vão ter o sintoma para o resto da vida. Quem trata sintoma convive com ele para sempre. A gente tem que tratar o gatilho para o sintoma não aparecer. A gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. E tratar o sintoma é uma forma de conviver com ele para sempre. Todo dia você lembra dele, todo dia você tem alguma coisa e vai lá e trata. Ah, estou com dor epigástrica, vou tomar um chá. Ufa, melhorou, hoje não vou ter mais dor. Amanhã vai ter de novo. Não é para isso acontecer. Então tem algo muito maior acontecendo lá atrás. Vou me usar como exemplo. Eu tenho diagnóstico de duas autoimunes, que é a tireoidite Hashimoto e a espondilite anquilosante. Se eu fosse tratar essas doenças, eu usaria anti-inflamatório, corticoides, metotrexato, né, um monte de coisa. Só que eu não estou tratando doença, eu não estou doença, estou cuidando de mim. Então eu vou cuidar dos meus gatilhos para diminuir o máximo possível os eventos oxidativos e inflamatórios, para que as proteínas relacionadas com dor não aumentem e não me levem a uma crise da doença. Então, eu não cuido da doença, eu cuido da gênese do problema, que é um evento oxidativo, ou seja, uma produção de radicais livres exacerbada e uma expressão de proteínas, uma produção de proteínas inflamatórias também exacerbada. Então, se eu não cuidar desses dois aqui, ó, eu nunca vou parar de sentir dor. E onde é que começa isso? No meu intestino. Porque grande parte das proteínas sinalizadoras de dor, elas são produzidas e são primariamente estimuladas, se não produzidas, são primariamente estimuladas no intestino. Então o intestino ele não é um órgão só para que a pessoa evacue. É um órgão absortivo, em que vai absorver nutrientes, mas antes da absorção desse nutriente, existe uma transformação muito grande. Nada passa batido. Então, as nossas bactérias, de tal maneira, elas interagem com uma série de compostos, mesmo que indiretamente elas vão interagir. Por que indiretamente? Tem compostos que não são fermentados por bactérias, mas o pH resultante daquela população de bactéria vai interferir em como aquele sistema, em como aquela proteína, em como aquela gordura, em como aquele micronutriente vai ser digerido. E o pH do nosso intestino vai definir se a digestão é boa, se a digestão é ruim, se eu vou absorver mais, se eu vou absorver menos, e o que eu vou conseguir com aquilo. Então, nosso primeiro passo, né, não se esqueçam disso, nosso primeiro passo é tentar diminuir gatilhos intestinais. Porque as nossas bactérias intestinais, antes de nós nos nutrirmos, a gente primeiro dá substrato para a bactéria. Então, antes do nosso corpo utilizar qualquer coisa que a gente come, quem usa é a bactéria. São as bactérias. Então, a gente precisa de uma diversidade de bactéria muito boa, sem exacerbar. Hoje a Rita falou de SIBO lá, gostei bastante, não sei se foi hoje ou ontem. Foi hoje. É um super crescimento bacteriano. Então, se eu estimular demais, então chá é bom, eu vou tomar 3 litros de chá por dia. Eu vou tomar 10 cápsulas de cúrcuma, vou tomar 3.000 miligramas de cúrcuma por dia. O que vai acontecer? Um super crescimento bacteriano, vai aumentar muito a bactéria e a pessoa vai ter distensão por excesso. Então, em saúde, não existe nem além e nem aquém. É o que eu falei no primeiro dia. Esse meio termo que a gente vai encontrar, que vocês vão encontrar, é muito importante para que a gente consiga adequar quantidades. Porque hoje a quantidade ela não é só dada no seu peso, na sua altura, e sim de acordo com a sua população de bactérias que ali está. Então, por exemplo, a gente sabe que 2 chás por dia não vai fazer mal para ninguém. Que 3, 4 chás por dia vai trazer certos benefícios. Mas aí achar qual é o melhor chá, qual é a melhor quantidade, qual é o melhor shot, aí vocês vão encontrando vocês mesmos.
Vocês não precisam ficar lá batendo na porta de profissional para o profissional descobrir qual é a melhor coisa para você. Você pode experimentando. São coisas que não vão te trazer efeito colateral. São coisas que não vão te fazer mal. Estamos falando de indivíduo saudável, não estamos falando de criança, não estamos falando de gestante, nada disso. Apesar que lá no curso a gente tem uma aula só de gestante e de criança, para explicar para o povo o que pode e o que não pode. Então, o que acontece é, será que você, reflexão, será que você está conseguindo oferecer nutrientes suficientes para que você tenha uma boa diversidade de bactérias intestinais e essas bactérias intestinais façam uma boa modulação do seu sistema imunológico e essas bactérias façam criem um pH eficiente para você absorver e digerir, para que você consiga modular as proteínas da inflamação, para que nenhuma doença inflamatória oportunista apareça. Porque se você pensar, você teve uma vida 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos em que a sua alimentação foi uma alimentação inflamatória, saiba que o seu intestino ele está acostumado a inflamar. Então, se você tem uma rinite de recorrência, uma sinusite de recorrência, sempre tem sinusite. Saiba que grande parte disso está acontecendo no seu intestino. Então, não se trata rinite, não se trata sinusite. Trata-se a causa da exacerbação daquela resposta imunológica / inflamatória que trouxe aquele sintoma. Então, eu tenho que ir lá no meu intestino, começo por ali. Começo no intestino, tratando, melhorando o nosso bioma para que isso aconteça menos vezes ou não aconteça. E a grande pergunta é na nossa live, como tratar o nosso bioma usando estratégias nutricionais com shots e chás. Eu falei para vocês no primeiro dia que os polifenóis, eles interagem diretamente com a microbiota intestinal, produzindo subprodutos. Então eu tenho esse chá aqui, estou tomando esse chá agora. Estou tomando um chá Sleep, porque eu preciso dormir depois dessa live. Esse chá Sleep é maravilhoso. Então eu estou tomando esse chá Sleep agora. O que vai acontecer? Ele vai passar pelo meu estômago rapidamente, vai sofrer pouco efeito do estômago, só o pH mesmo. Quando chega no intestino, todos esses compostos fenólicos que estão aqui nessa solução que fica escura, eles vão interagir, primeiro de tudo, com a minha microbiota. Vai estimular várias bactérias diferentes, e só que as bactérias que eles vão estimular são bactérias benéficas, tá? Não existe essa coisa de benéfica e maléfica, existe equilíbrio, tá? Dentro do nosso microbioma saudável, estou dizendo, tá? Claro que existe bactéria maléfica, mas porque eu estou dizendo isso porque a gente fala assim, gram negativo é ruim, gram positivo é bom. Não é isso? Existe um equilíbrio de gram positivo e gram negativo também é muito importante. Só que o que existe é o equilíbrio, isso que eu estou querendo dizer. Então, esse chá ele vai interagir com essas bactérias. Essas bactérias elas vão fermentar esse chá e vão produzir subprodutos. Esses subprodutos que são produzidos quando a bactéria entra em contato com os polifenóis do chá é que são o nosso artigo de ouro. É a nossa moeda de ouro. É isso que vai fazer com que a resposta inflamatória seja modulada, com que as proteínas sejam orquestradas de forma adequada. Né, Rita Castro? Vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá. E aí, a gente tem que pensar como um todo, né? Do quanto isso vai associar. E quando a gente vai pensar nas questões dos problemas digestivos, intestinais e do nosso microbioma, podem existir várias situações. A gente pode ter ou as questões de SIBO, de hipercrescimento bacteriano, e essas pessoas, e a SIBO, ela pode ser uma das causas dessas sensações de refluxo, até aqueles arrotos constantes. Então, tem sinais e sintomas específicos para isso, para a gente identificar. Tem também as pessoas que têm problemas de sensibilidades, né? Ela pode ter uma sensibilidade à lactose, ela pode ter uma sensibilidade a vários componentes alimentares, sensibilidades aos grãos. Então, para você entender, você primeiro precisa se observar. Então, esse processo de você observar com o que você tem, identificar e você ter o seu diagnóstico e sua avaliação precisa, para a gente poder te orientar exatamente o que vai ser efetivo. Por exemplo, pessoas com gastrite, com H. pylori, sem H. pylori, enfim, síndrome fúngica,
candidíase. Então, tem uma série de coisas que, dependendo do que a gente vai ter situações e indicações específicas. Aí, aqui, eu e o Luciano, a gente separou de uma forma geral, para que vocês possam entender e vocês possam ir experimentando, né, nessa nossa semana de desafio, o que vai realmente ser efetivo para você, tá? Para te ajudar a identificar. Então, vamos começar pelo processo digestivo, tá? Pela boca, digestão, mastigação e digestão gástrica, tá? E liberação de enzimas digestivas pelo nosso pâncreas, tá? Então, todo o processo digestivo. E aqui é onde entra a nossa principal dica, e por isso que o Luciano escolheu ontem, né? Quando ele escolheu do desafio para a gente utilizar um shot básico, né? Que isso vai ajudar no nosso processo digestivo. Esse processo digestivo, quando a gente vai fazer alguma estratégia para melhorar a nossa digestão, que ela é fundamental, porque se chegam pedaços de comida mal digerido no intestino, ou se chega algo que não foi, né? Porque o nosso estômago, ele tem ali um equilíbrio do pH para matar bactérias patogênicas. Se essas bactérias elas não são eliminadas no estômago, o que vai acontecer? Mais bactérias esquisitas vão entrar no seu intestino. Aí vai entrar pedaços mal digeridos no seu intestino junto com bactérias esquisitas. O que vai acontecer? Fermentação estranha. Então, esse processo de distensão, ele pode ser tanto por uma fermentação desses componentes mal digeridos, pode ser por algo que você realmente tenha um processo de intolerância, né, e sensibilidade, e também por esse acúmulo de bactérias que vão acontecendo. Então, a estratégia inicial para você estimular a produção de enzimas digestivas e sais biliares, que são os componentes fundamentais para emulsificar e digerir componentes alimentares, especialmente as gorduras, é a solução ácida, especialmente ali com o limão. Então, um shot de limão junto com algum componente que libera e ajuda na liberação de enzima digestiva, que é alguma erva amarga, ou alguma erva que tem esse poder, como por exemplo o gengibre, isso vai ser fundamental. Então, aqui a gente pode pensar em várias estratégias, né, Luciano, antes das refeições. Exatamente. Então, vejam só, quando você vê, tanto Rita quanto eu, falando de usar soluções ácidas previamente antes de uma refeição, é justamente para modular essas enzimas e o nosso conteúdo biliar. E nosso conteúdo pancreático são nossas enzimas, solução pancreática, é solução do conteúdo biliar produzido lá no fígado. Então, o que acontece? Tudo que a gente come depende de um processo digestivo eficiente. Então, se eu comer, por exemplo, uma refeição que tem arroz, feijão, uma proteína, uma salada, eu vou precisar de muitas enzimas, vou precisar emulsificar. E tudo isso depende de um sistema extremamente funcionante. E quando eu faço, antes da refeição, eu vou lá, tomo um shot com limão ou vinagre de maçã, esse limão ele passa mais rápido no estômago do que água. Ele passa rápido, chega no intestino. Quando ele chega no intestino, o intestino tem um pH alcalino. A primeira reação é, chegou alguma coisa ácida aí. O intestino começa a mandar coisa alcalina para alcalinizar. O intestino não quer ficar ácido. Chegou coisa ácida lá, a gente joga ácido de propósito. E aí ele começa a produzir mais conteúdo alcalino, porque o conteúdo biliar e o conteúdo pancreático, são as enzimas, são alcalinos. E alcalinizar o intestino é muito favorável, porque são em condições de intestino mais levemente ácido, mais ácido, em que o pH é alterado, que bactérias muito ruins crescem, aparecem, se desenvolvem. Então a gente começa a alcalinizar, o nosso bioma já começa a melhorar. Não é só a digestão que melhora. As bactérias que ali estão começam a ficar de uma qualidade muito melhor. Não é só a sua digestão que melhorou. Todo o seu corpo vai agradecer. Você vai sentir menos rigidez, vai sentir menos dor, vai sentir menos cansaço, os sintomas de rinite começam a diminuir, os sintomas de sinusite começam a diminuir. Tudo começa a se organizar. Mas é um milagre isso? Não. Isso é um sistema. O nosso corpo ele funciona o tempo inteiro, que é o que a gente chama de equilíbrio ácido-base. O tempo inteiro a gente está fazendo equilíbrio ácido-base e a gente está fazendo isso com limão.
Então, o limão não é um milagre, é só um ácido para fazer ficar mais alcalino. E quando a gente une uma erva que faz muito estímulo de conteúdo pancreático, como o gengibre, então se eu fizer um chá de gengibre e espremer meio limão, em cima do chá de gengibre e tomar isso meia hora antes de almoçar, 20 minutos antes de almoçar, a digestão é completamente diferente. Eu digo para vocês que o risco de ter distensão abdominal, de ficar inchado, de ficar aquela soneira danada depois do almoço, tem gente que come, parece que, sabe uma anaconda quando come um bezerro, que fica uma semana escondida, um mês escondida até no mato, até digerir? Tem gente que é desse jeito. Então, eu garanto que o processo digestivo vai ser muito mais eficiente, que você vai se sentir melhor. A gente não pode se sentir mal com comida. Se a comida não está te fazendo bem, você está errando em alguma coisa. A quantidade não está adequada, está comendo muito, você não está conseguindo fazer equilíbrio ácido-base. Eu tenho sono demais depois do almoço. Tem alguma coisa errada, não é para ter sono demais depois do almoço. Existe sono, a gente fica levemente mais sonolento, mas não é para morrer. Nossa, capotei, depois do almoço eu tenho que dormir que eu não aguento. Se isso acontece, você ou está comendo muito, ou está fazendo pouco equilíbrio ácido-base e não está secretando muita enzima enquanto um simples chá, esse é um chá shot, né? A gente joga o shot de limão dentro do chá e toma isso meia hora antes de almoçar, 20 minutos de almoçar. Pode ser também o licorice, pode ser o gengibre, pode ser a canela, pode ser o dente de leão. Todos esses vão trazer esses benefícios digestivos. Dente de leão é maravilhoso. Rita, vai falando aí que eu vou só abrir a porta aqui para chegar, que tá começando a me dar calor, que eu tô falando e tomando chá. Peraí. Excelente. Então, só para vocês irem anotando aí, você vai identificar se a sua questão, por exemplo, for mais em relação à digestão de gordura ou mais à digestão de proteína. Isso também vai direcionar a escolha da erva. Então, por exemplo, se suas questões são mais com digestão de proteína, o ideal, anotem aí, o ideal é você colocar junto, você fazer o shotzinho com a solução ácida e você fazer também um chá que seja amargo, que tenha essa liberação amarga, porque os sais amargos vão fazer um estímulo da secreção pancreática das enzimas digestivas. Tá? E aí essas vão ser excelentes para digestão de proteína, tá? Quais são essas ervas que a gente pode utilizar? O Luciano já deu exemplos. O licorice, o dente de leão, tem outros que são bem mais amargãos. Carqueja, macela, Artemisia absinto, para mim, uma das que eu mais gosto para digestão de proteína animal, tá? Então, se você é desses que fica mal com proteína animal, gosto bastante da Artemisia absinto antes das refeições, tá? E aí, principalmente quando se come grãos, viu, Rita? A gente fala muito, a proteína vegetal é que vai... Gente, muita parcimônia no que se fala por aí, tá? Então, não existe nada nesse mundo que comer demais vai fazer bem. Nada. E às vezes, quando a gente exagera demais na fibra, quando a gente exagera demais em proteínas de fontes vegetais, quando a gente faz essa combinação, eu fiz uma refeição com muita leguminosa. Feijão, lentilha, grão de bico. Vocês podem ter certeza que a tendência a ter distensão abdominal é grande. Então, por isso que a gente precisa fazer essas estratégias antes da refeição, para que a gente consiga comer um grão de bico ali, comer um hummus, comer o próprio grão de bico, que é maravilhoso, e não tem nenhuma complicação. Nenhum problema. Isso. E aí é tomar... A gente não tem que tirar. A gente não tem porque assim, tira tudo, senão não vai sobrar nada. A gente tira essas coisas quando a gente está fazendo o protocolo Low FODMAP. O protocolo Low FODMAP é um protocolo que se faz para diminuir tudo que fermenta muito, para a gente tentar diminuir aquele supercrescimento de bactéria intestinal. Tem gente que precisa fazer isso. Fora o protocolo, não é normal a gente ficar tirando tudo. A gente tem que criar condições para que o nosso organismo trabalhe eficientemente a digestão e a absorção. Por isso que a gente fala do que se fazer previamente. É muito raro eu, Ciano Bruno, tanto na minha vida quanto na dos meus pacientes, não fazer algo antes de uma refeição. Antes do café da manhã, eu tomo um shot. Antes do almoço, eu tomo um chá. Antes do jantar, eu tomo um chá. Antes do meu lanche das 5 às 4 horas, eu tomo um chá. Então, isso já é parte da minha vida, não é parte da minha refeição. Porque eu percebo que quando eu não faço isso, é completamente diferente.
é completamente diferente. Eu sou outra pessoa, minha digestão não é boa, eu tenho mais distensão, eu tenho mais cansaço, tenho mais sonolência após a ingestão de um monte de coisa. 20 minutos tá bom, tô vendo o pessoal escrever 20 minutos tá ótimo, meia hora tá ótimo. Antes. Isso. E tem outro que o pessoal tá perguntando aí sobre o boldo. Vamos lá falar do boldo. Eu falei, dei os exemplos se você tem questões de digestão de proteína. Existem algumas ervas que a gente chama com característica, né, que é essa aqui da produção de sais biliares, que vão ajudar na digestão, especialmente das gorduras também, tá? Emulsificar e digerir as gorduras. A gente precisa de algo que melhore, aumente a produção e a secreção dos sais biliares e que também ajude na secreção da enzima digestiva para a gordura, tá? O boldo, ele tem uma ação que a gente chama, algumas ervas que vocês vão ler quando forem conhecer, elas têm ação colagoga ou colerética, tá? Que é na produção e na liberação dos sais biliares, tá? O boldo, ele tem esse efeito de produção e liberação dos sais biliares, como várias outras ervas também tem esse efeito colagogo e colerético. Mas o boldo em especial, ele é bastante específico. O boldo do Chile, tá? O boldo que tem esse efeito é o boldo do Chile. A gente tem alguns boldos, umas versões brasileiras aqui, mas o boldo que a gente conhece com esse efeito para esse processo é o boldo do Chile, tá? E aí, o que acontece em relação ao boldo? O boldo, ele não pode ser tomado mais do que 20 dias consecutivos, tá? E muitas dessas ervas que a gente dá exemplo, a ideia é sempre vocês irem... Elas têm o mesmo efeito, ir ciclando, cada dia, uma delas. E o boldo, em especial, ela tem um efeito de proteção do fígado. Então, por isso que ela é interessante quando você vai realmente exagerar, né, naquele dia, que você vai exagerar naquele dia da refeição, ou que você sabe que vai ter um teor de gordura maior, um churrasco, por exemplo. E você pode fazer aí por 7 dias consecutivos, tá? Então, isso pode te ajudar bastante também, ficar alternando, tá bom? Então, é esse o raciocínio que você tem que utilizar. Você vai fazer uma refeição com mais gordura, com mais proteína, o que eu quero proteger? É o meu fígado que eu quero melhorar a detoxificação, enfim, é isso que a gente vai observando, tá? Vocês entenderam esse ponto que a gente quer chegar? E aí sim, o conteúdo da comida, né, que foi bem digerido, bem processado, ele vai chegar no seu intestino. Aí quando chega no intestino, possa ser, né, Luciano, dependendo da pessoa, que ainda assim a pessoa sinta algum tipo de fermentação, porque vai acontecer dependendo de como que é, né? De como que tá ali, de alguns componentes que ela comeu. Dependendo do como tá o intestino dela, possa ser que ela sinta. Aí, depois disso, depois das refeições, você vai pensar nas ervas que a gente chama de carminativas. E elas vão fazer essa dissolução da produção de gases. E aí essas a gente pode tomar depois das refeições. O ideal é não ficar sempre tomando muito próximo. Você pode fazer isso. Tem que lembrar disso. As carminativas são sempre depois, porque a função dessas ervas é agregar o gás que está ali livre à sua molécula. Então, não é que o gás some. Ele vai ser agregado à molécula e vai ser excretado na forma sólida. É você mudar o estado físico. O gás está ali solto, ele é incorporado na molécula daquela erva, que é o que são, que geralmente são estruturas com fenólicos, com hidroxilas livres, por aí, e vai ligar com aquele gás e vai excretar no conteúdo fecal. Isso. Aí temos vários exemplos. As ervas carminativas, hortelã, erva doce, funcho. Que mais? Licorice. O próprio licorice. Licorice você pode tomar antes, ele serve tanto antes e depois, que ele tem esse efeito. Gengibre também. O gengibre também antes e depois. Isso, tem efeito carminativo. Então, isso é bem interessante de vocês. Tem um carminativo maravilhoso, Rita. Uma mistura que é o cravo. Que a gente tem que usar mais cravo. O cravo é extremamente carminativo, excelente para diminuição de gases. A gente pode fazer um chá de canela em pau com cravo. Usa uma canela em pau, ferve a canela em pau, para fazer uma xícara dessa aqui, tá? Ferve uma canela em pau por 5 minutos, junto com o cravo, tá? Coloca 10 cravos, 10, 12 cravinhos, joga dentro com uma canela em pau, ferve por 5 minutos e abafa por mais 5.
Pronto, toma aquilo ali. É um super carminativo, ou seja, vai ajudar muito na diminuição daqueles gases intestinais. Isso. O cravo, para quem tem candidíase, é excelente. Ele Maravilhoso. tem uma ação antifúngica, um dos meus preferidos. Também, então pode ser o cravo. também. Alguém falou aí do anis estrelado também. Lembrando que é fazer decocção de anis, você pode fazer decocção com canela também, inclusive. Fica excelente, especiarias excelentes. E você pode colocar na comida, né? Então, se você quer ter menos o efeito, então você vai colocar essas ervas, esses temperinhos, cominho, anis estrelado, você pode colocar na comida. Isso já vai te ajudar bastante nesse processo de ajustar nesse seu processo digestivo, tá? Então, esse é um dos mecanismos que a gente vai pensando. E aí, beleza, a gente está seguindo o caminho, certo? Digerimos. Escreveram aí que a gente não falou, que é muito maravilhoso para se tomar depois da refeição também, que é o chá de alecrim. Então pode tomar o chá de alecrim também, tá? Boa, excelente. O chá de alecrim, a gente vai falar bastante do alecrim amanhã. É amanhã o de saúde mental? Depois amanhã, hein? Ah, não, é depois. Eu acho que o de acho que é depois de manhã. Eu vou confirmar aqui. Eu acho que amanhã a nossa live é de sistema imune e inflamação. Mas, enfim, a gente vai falar bastante do alecrim também para as questões também de foco, concentração também, tá? E aí, ó, entram também essas ervas, a gente pode utilizar elas na forma de chá, né? Dependendo se vai ser infusão ou decocção, como nós já explicamos na primeira live, ou elas podem ser na forma de tintura, né? Que também nós já explicamos a diferença. A tintura, ela vai ter uma concentração ali de outros componentes e que ela, às vezes ela vai ter um efeito mais imediato para os seus alívios, tá? Então, por isso que é sempre interessante você ter uma tintura ali para te ajudar nesse processo digestivo também, porque na tintura fica mais fácil, às vezes você não tem como levar e preparar o chá antes da refeição, enfim. Então a tintura ela fica mais prática e ela vai te dar um alívio mais imediato. E tudo isso vai trazer um benefício intestinal incrível. A gente pode, uma coisa não exclui outra. Então, por exemplo, você sofre muito com distensão abdominal, produção excessiva de gases, claramente o seu bioma está alterado. Você pode, por exemplo, fazer um chá de alecrim ou um chá de licorice ou um chá de hortelã e colocar 30, 40 gotas da tintura de anis estrelado, da própria tintura de licorice. Então, muitas vezes eu tomo chá de licorice e ainda coloco 30 gotas de tintura naquele chá, para ficar mais concentrado. Mais concentrado. A gente vai concentrando mais, porque a tintura ela é sempre muito mais concentrada. E quando a gente coloca tintura no chá quente, o álcool da tintura evapora muito rápido. Então não fica aquele gosto alcoólico, porque a tintura ela é alcoólica. Mas tem problema tomar tintura alcoólica pelo fato de ter álcool? Não, é muito pouco. Você vai tomar gotas. Então esse álcool não vai te trazer malefício nenhum. E se você colocar no chá, ele vai evaporar rapidinho. Então coloca devagar, logo evapora e você tem todos os benefícios dos fenólicos que vão diluir ali e vai concentrar muito mais. Tintura de artemisia, estou vendo alguém falar aí, vocês podem fazer uma tintura que eu gosto muito, é a tintura de alcaçuz com artemisia. 50% alcaçuz, 50% artemisia. Ou vocês podem fazer 33% alcaçuz, 33% artemisia, 33% anis estrelado. Um excelente modulador de bioma intestinal. Tá? Então o que a gente está fazendo? Qual é o nosso foco? Trabalhando na modulação do bioma intestinal. E vou lembrar vocês, por que a gente trabalha com isso? Porque a transcrição dos genes envolvidos, por exemplo, com biogênese mitocondrial, sistema antioxidante, metabolismo de gordura, metabolismo de glicose, reparo das lesões ao DNA, de fragmentação, reparo de DNA, tudo isso acontece com o intermédio da nossa microbiota intestinal. Então, toda essa cascata inicial, ela vai ser deflagrada, ela vai começar ali no intestino. Então, por isso que a gente está falando dessas estratégias de modulação. Então, pense o seguinte, eu vou acordar modulando, por isso que a gente já toma o chá. Eu vou fazer isso antes do almoço, fazer antes do jantar. Pronto, 3 vezes que vocês se propuserem a usar um shot antes de uma refeição, antes do café da manhã, um chá antes do almoço, antes do jantar, ou mesmo uma tintura, ou mesmo depois, vocês já vão fazer estratégias que
vocês não vão acreditar. Não vão acreditar no quão benefício. Olha, eu e Rita não estamos vendendo produto nenhum, tá? Não tá aqui, ó, toma, você não vai acreditar nesse produto. A gente não está vendendo produto. A gente está mostrando para vocês o quanto essas combinações vão trazer algo novo. Dá vontade de pegar vocês aqui na frente e ficar assim o dia inteiro falando. Peraí, eu vou te explicar o que é uma churrasqueira saudável. Porque, gente, eu vou fazer 41 anos. Eu esqueço que eu tenho 40 anos. Eu acho que eu tenho 20, eu tenho que tomar juízo, entendeu? Porque eu me sinto muito bem. Esses dias, essa semana, o pessoal me perguntou: nossa, Luciano, como é ter 40 anos? Eu falo: sei lá, a mesma coisa que ter 30. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Claro, algumas coisas sim. A gente envelhecer faz parte da nossa vida. Só que as nossas células, elas podem envelhecer mais rápido ou mais lentamente. Então, quando eu estou ingerindo esses compostos fenólicos, eles não vão ter só ação intestinal. Quando as bactérias no intestino, elas biotransformam esses compostos fenólicos que estão nos chás e nos shots, eles são absorvidos, eles entram dentro da nossa célula e diminui aquele excesso de espécie reativa, diminui aquele excesso de radical livre e vai diminuir o envelhecimento precoce, que é uma atividade antioxidante. Mas a atividade antioxidante que está lá dentro da célula dos nossos órgãos depende de uma bactéria, de um grupo de bactérias eficientes no intestino para biotransformá-los. Porque aquela cúrcuma que você toma não chega na sua célula sem ser biotransformada pelas bactérias. E se o seu bioma estiver ruim, então não adianta você tomar cúrcuma. Se o seu bioma estiver inadequado, a diversidade estiver baixa, você não vai absorver nem 5%, não vai usar nem 5% daquela cúrcuma que você ingeriu. Então acaba saindo, não tendo efeito nenhum. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então não é a cúrcuma que vai fazer efeito. Eu tenho que deixar a cúrcuma trabalhar. Eu tenho que deixar essa cúrcuma fazer efeito. Mas para eu deixar essa cúrcuma fazer efeito, eu tenho que fazer toda uma modulação aqui com outros chaves, que são todos esses chás que a gente está falando, Rita e eu, para auxiliar na modulação do bioma. Não é só o chá. A gente fala de fazer estratégias com dieta low carb, cetogênica, fazer jejum. Tudo isso é para cada dia. A gente promover um estímulo diferente para o nosso metabolismo, para o nosso organismo, para as nossas bactérias entenderem. Olha, tem estímulo diferente, muda essa diversidade aí que estou precisando de você. E daí por diante. Isso, perfeito. E aí, vou aproveitar o gancho que tem várias pessoas perguntando outras situações no sentido assim. Então, melhoramos isso que a gente pensou ali no processo de também prevenção, né? De quem quer melhorar a digestão, melhorar a composição da microbiota. Mas vai chegar aquela pessoa, que a gente já viu nos comentários, aquela pessoa que fica distendida até com água, aquela pessoa que passa mal com tudo, aquela pessoa que já tem um refluxo muito intenso, aquela pessoa que já sente muitas dores, ou seja, ela já está com seu intestino inflamado. E o que a gente precisa fazer? Reparar a mucosa intestinal, reparar a mucosa gástrica, reparar a pessoa inteira, né? Como sair colocando band-aidzinhos, reparando. E a gente tem também estratégias para isso, de reparo da mucosa gástrica, tá? Então, esse é um processo extremamente importante, que aí vai te ajudar nas questões de refluxo, nas questões da gastrite. Quando você tá com uma gastrite muito avançada no processo de úlcera, você não vai utilizar uma erva extremamente amarga. Você primeiro precisa acalmar, reparar aquela mucosa que está completamente desgastada. E aí, depois disso, que tiver tudo certo, tudo equilibrado, aí sim você utiliza uma erva um pouco mais amarga. Mas a gente tem aqui algumas estratégias para isso, tá? Isso a gente fala bastante lá no nosso curso de chás e shots. A gente dá mais exemplos. Mas basicamente aqui, que vocês estavam perguntando, guaçatonga, espinheira santa, eles têm esse efeito de proteção da nossa mucosa gástrica e da mucosa intestinal também. Tá? Então, por isso que a guaçatonga é uma estratégia bem interessante para os casos de refluxo. E a espinheira santa também para os casos de gastrite, para os casos em que você tem que necessita desse reparo intestinal, gástrico-intestinal, de todo o seu trato gastrointestinal para melhorar e preparar e fazer com que você aí sim consiga produzir as enzimas, digerir e absorver os nutrientes, tá? Outros exemplos que a gente dá, aloe vera. Aloe vera é uma excelente para proteção da mucosa gástrica, intestinal, esofágica, enfim. Ele é super excelente para isso, especialmente nos casos que é muito comum
nos casos de doenças autoimunes, que é a leaky gut, né? Que é a síndrome do intestino permeável. Aí é quando você já atingiu o estágio ali de agressão e de alteração de todo o seu processo ali que precisa ser reparado. Né? Então, essas são algumas estratégias. Outra coisa que ajuda muito também no reparo das mucosas é o chá da folha de oliveira e o chá de calêndula também. São excelentes, tá? São os mais excelentes para as questões de quando já está muito inflamado e que precisa de um reparo. Exato. Eu vi que umas pessoas falaram aqui, não sei se foi algumas ou uma pessoa falou, deixa eu só achar aqui, perguntou da romã. O chá de casca de romã é um excelente modulador de bioma intestinal. Como que a gente faz? Vocês vão pegar, pode colocar a romã junto, tá? Então vocês vão pegar a romã, vão cortar ela em 8. Vão pegar uma romã desse tamanho, tá? Cortar ela em 8. Vão pegar um daquele quadradinho, daquele pedacinho que cortou e vai ferver com a sementinha e tudo, com a polpa e tudo. Vai ferver essa casca de romã por 10 minutos. Ferve a casca de romã, abafa mais 5 e toma. É um super modulador do bioma intestinal. Existe um extrato que a gente faz, que a gente prescreve na farmácia de manipulação, que é o pomegranate. E junto com o romã, com o extrato concentrado de romã, que é uma das melhores coisas para se colocar, por exemplo, saponina e outros compostos ativos que ali estão. A casca de romã, ela é riquíssima. Então vocês podem usar a casca de romã como estratégia anti-inflamatória, como estratégia antioxidante, de melhora de bioma e redução de distensão abdominal. Muito bem lembrado, quem colocou aí. Boa. E temos várias outras... Deixa eu só agradecer as pessoas aqui, porque as pessoas estão falando um monte de coisa e vai passando batido, parece que a gente não vê. É que eu não quero interromper a Rita. Então vocês estão falando, enquanto ela está falando, eu estou de olho aqui, enquanto eu falo, eu percebo que ela está de olho. Muito obrigado, viu, gente, pelas palavras que se escrevem aí, pelo carinho. É um prazer fazer isso. É um prazer, vocês veem nos meus olhos o quanto eu faço isso com prazer. É um prazer demais a conta ter voz aqui, juntar esse mundaréu de gente, 2.300 pessoas que aqui estão. Então é muito gratificante você poder ligar o celular e falar assim, vou reunir um grupo ali agora para passar uma mensagem idônea. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. E eu fico muito feliz com o que vocês escrevem aí para a gente. Muito obrigado pelos elogios, pelas palavras, pelas sugestões. Isso é um estímulo muito importante, tá? Só queria agradecer porque eu tô vendo as coisas subirem e parece que a gente não tá nem aí. E quando eu tô falando, às vezes eu não olho, às vezes eu nunca olho, porque se eu olhar, eu perco o fio da meada. Isso. É bom que a gente vai ajudando o outro a ler os comentários. Então eu vou falar de mais duas coisas que falaram aqui, que são chás muito importantes, que é o Holy Basil, que é o manjericão sagrado, que é o Tulsi, que é a erva Tulsi, e a casca de jabuticaba, que é um dos chás mais completos que existe. Então você fala assim, Luciano, eu quero um chá completo para isso aqui. Um dos mais completos em termos de fenólicos, tá? Tô dizendo, é o chá da casca de jabuticaba. Para fazer 600 ml, que vão dar 2 xícaras dessa aqui, vocês vão usar umas 20 cascas de jabuticaba. Vai ferver mais ou menos uns 5, 10 minutos, abafa mais uns 5 e toma. Vocês não têm ideia da quantidade de compostos fenólicos que tem ali e no quanto a gente pode estimular bactérias de diferentes classes no nosso intestino. É um excelente modulador de bioma intestinal também. Perfeito. E aí temos algumas outras estratégias que a gente não pode deixar de mencionar. A gente recebe muita pergunta, Rita, eu sou muito constipado, um chá que seja... que vai soltar meu intestino, né? Os chás para quem tem síndrome do intestino irritável. Daí vai depender muito de qual é o seu tipo, se você é mais para diarreia ou mais para constipação. Mas eu vejo que tem muita gente que usa muito, por exemplo, o chá de sene, né? Para constipação. Ele pode até ser utilizado. Ele não pode ser tomado por mais do que 7 dias consecutivos. Porém, você não pode também. É aquilo que a gente falou no início da live. Ficar tomando uma estratégia, fazendo uma estratégia só pelos sintomas. Você tem que entender qual é a causa. Por que que você está com constipação? Você não vai ficar tomando toda vez chá de sene para poder ter esse efeito, né, laxativo. Então, não faz sentido, tá? Você tem que primeiro entender. Fazer uma vez ou outra, ok, dependendo de qual foi aquela causa, tá? De você ter ficado mais constipado. Mas não é uma estratégia para você ficar fazendo sempre. Você tem que entender Exatamente. qual é a causa.
tá? Pelo amor de Deus, não vai ficar tomando chá de ciência no resto da vida, não. Pelo amor de Deus, vocês estão empurrando muita sujeira para debaixo do tapete. Não façam isso. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Vocês falam, eu tô vendo algumas pessoas perguntando de probiótico. O probiótico, é um conjunto de bactérias benéficas que a gente determina quando vai fazer a prescrição. Mas a gente só faz isso depois que a gente faz todos os estímulos com compostos fenólicos. Então, se eu usar probiótico para quem está com distensão abdominal, com desconforto gastrointestinal, eu posso piorar mais ainda a condição. Então, primeiro, a gente adequa as bactérias usando o substrato adequado. Tá? Usando os chás, os shots. Depois que a pessoa vai respondendo bem, é que a gente pensa em que probiótico usar, e geralmente é uma dose bem baixinha. Tá? Bem baixinha, a pessoa fala, mas isso é para criança? A dose tem que ser baixa. E outra coisa que me perguntaram é do chá de jabuticaba para fazer 600 ml, tá? Vocês vão usar 600 ml de água e umas 20 cascas de jabuticaba, sem a polpa, tá bom? E ferver por uns 10 minutos. Boa, excelente. Que mais que temos aqui? Aí temos, dependendo do que você tem, né? Por exemplo, a própria romã, ela é muito interessante para as pessoas que têm infecções urinárias também, ou outros tipos, porque como as ervas elas são muito maravilhosas, têm uma ação antimicrobiana, algumas elas têm uma ação mais específica. Então, por exemplo, orégano, alho, tem ação bastante antifúngica também. Então, o chá de orégano, tá, pessoal? Chá mesmo. É bastante eficiente para quem tem candidíase de recorrência. Isso. É um dos que eu mais gosto. Eu gosto de fazer de banho de assento. Ô, Luciano, depois a gente podia até fazer também umas lives de outras formas de utilização, né? Banho de assento, escalda-pés. Escalda-pés, nossa, meu escalda-pés. Ô, Rita, você usou meu presente? Eu uso ele sempre. Eu uso ele pro escalda-pés e pro banho de assento. Ele é maravilhoso. Eu dei para ela uma bacia de ágata gigantona, porque meu pé é muito grande e eu tava procurando e eu não achava. Eu falei assim, a Rita vai caber dentro dessa bacia de água. Por isso que eu fico lá fazendo banho de assento com ele. É muito incrível. A gente achou, foi no Mercado Livre, né? Que a gente comprou aquela bacia. Mercado Livre que a gente comprou, bacia de ágata normal. Você colocar bacia de ágata. A gente comprou umas grandonas que aí cabe o pé. Eu faço escalda-pés com magnésio, escalda-pés com óleo de lavanda, escalda-pés com óleo essencial de hortelã, de alecrim. E assim vai. Tem várias outras formas de cuidar também, tá? Isso. Porque aí você vai associando, você fazendo escalda-pés, tomando o seu chazinho, nossa, porque ali no processo também, né, do que você tá usando, com aromaterapia, tudo isso vão ser coloca Nora Jones na playlist para dar uma relaxada. Exatamente. Então, é todo um contexto, né? E tem muito isso. Para a gente ter uma digestão e uma saúde digestiva e intestinal boa, tudo começa também pelos nossos pensamentos, né? Porque se a gente também não tá ali, o eixo intestino-cérebro, aquilo que você falou no início, é extremamente importante cuidar disso, né? Na hora da refeição ou no momento que você vai preparar seu chá, você ter esse contexto também. É muito importante isso, tá? Olha que bonitinha. Ela escreveu assim, minha mãe toma esses chás e tem 90 anos. Minha avó morreu com 96. Uau, que incrível. Muito incrível. Rita, eu acho que a gente falou de tudo, né? Falamos tudo. Deixa eu fazer um convite. Pessoal, eu queria convidar todos vocês que estão aqui a se inscreverem no nosso curso. O curso sou eu e Rita Castro, essa pessoinha que está falando com vocês. Nosso curso está muito lindo, que o curso de chás e shots. A gente fez essas lives para também divulgar e colocar para quem não está fazendo nosso curso também. A gente não vai ensinar só quem não está fazendo o curso. Quem não consegue fazer o curso, a gente passa algumas coisas por aqui. Claro, vamos continuar passando para sempre. Mas no curso, vocês podem fazer quando quiser, assistir quantas vezes quiser, ir, voltar, parar, dar um pause. Aqui vocês não conseguem fechar minha boca, é da Rita, entendeu? Então vocês dão um pause, vocês vão, não sei que vocês estejam vendo a live depois. Dão um pause, a gente coloca o material de apoio. Então, façam o nosso curso. Eu vejo que vocês gostam muito e vejo que tem muitas perguntas que vocês fazem aí que são simples e que a gente responde tudo lá. E é para todo mundo, não é só para profissional, é um curso para todo mundo. Vai lá, termina a live, se inscreva. A gente fez um valor acessível para que todo mundo fizesse. Divide lá em quantas vezes dá para dividir, mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer porque muda a forma de fazer, muda o raciocínio, muda a forma de encaixar as coisas na sua alimentação. E eu gostaria muito que isso fosse
incorporado realmente na rotina. Então vai lá, no meu Instagram, lá no Linktree, vocês vão clicar, a primeira coisa que aparece é o nosso curso. Façam e depois conte pra gente aqui o que vocês estão achando. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui é basicamente o que a gente está falando aqui na live. A gente está falando aqui na live só com detalhes, com ilustrações, com mais tempo, né? A gente aqui é meio corrido, com material de apoio para você estudar. Então, não deixe de fazer. Eu sei que muita gente que está aqui... Aí, ó. O valor não é nada perto do conhecimento de vocês. Muito obrigado. A gente sempre tenta fazer algo justo, entendeu? Algo justo para ambas as partes. A gente trabalha muito. A gente trabalha muito e precisa de um retorno financeiro para aquilo que a gente faz. Então, tudo na vida que a gente faz, a gente tem que fazer com prazer. E ter um bom retorno financeiro para o que a gente faz parte do prazer. Então, faz parte. A gente fica mais feliz quando faz algo que você tem um retorno financeiro. E a gente chega num preço que é justo para você que paga e justo para a gente que faz. Eu não poderia fazer um curso e colocar assim, o curso custa R$ 9,90. Não existe isso. Eu não ia conseguir fazer algo de qualidade dessa forma. E eu não ia falar assim, o curso custa R$ 10 mil. Ninguém tem condição de fazer. Então, são coisas que são justas. Nós fizemos um curso em que se tem um valor justo. Para mim, para a Rita e para vocês que estão fazendo. E assim a gente fica bem e continua fazendo as coisas para o resto da vida. Né? É muito importante. Eu, como nutricionista, como empreendedor, eu penso muito no que eu estou fazendo. Na entrega. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu sempre entrego mais do que esperam. Então, se as pessoas vão fazer o curso, elas esperam uma coisa. Eu tenho certeza que quando termina o curso, fala assim, nossa, nem imaginava que teria isso. Então, eu tenho um compromisso com a entrega. Porque eu sei que qualquer coisa que eu fizer depois, vocês vão adquirir. Porque sabe que a nossa entrega, que a minha entrega, que a entrega da Rita, é uma entrega 100%. Isso é para tudo. Desculpa adentrar esse assunto, mas é importante porque eu vejo as pessoas vendo que as nossas coisas dão certo, que a gente tem sucesso no que a gente promove, nos cursos que a gente faz, nas ações que a gente faz, mas é porque a nossa entrega é uma entrega realmente real, primeiro, idônea, a gente não recebe nada de empresa nenhuma, nosso curso não tem patrocínio, é um curso que quem banca somos eu e Rita. Então é um curso que nós fizemos, idôneo, a gente fala o que quiser, de quem quiser, a hora que quiser, bem ou mal, então tá lá. É um curso idôneo, é um curso em que a gente entrega tudo que a gente estudou na vida inteira sobre esse assunto, de uma forma que você consegue colocar em prática. Então, a entrega é muito importante. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo agora, para fazer bem feito, entregue mais do que qualquer pessoa que estiver adquirindo aquilo que você está imaginando. Porque entregar o que a pessoa está imaginando é uma simples entrega. Tá? Você tem que fazer mais. E a gente sabe o como fazer mais. E a gente fica cada vez mais motivado a fazer coisas diferentes. Fazer ideia do plano. É muito boa, é muito gostosa essa interação. É muito bom ver vocês, porque isso motiva, né? Então a gente está aqui porque tem pessoas que estão comprometidas, né? Então, pra gente, todo esse conhecimento que a gente estudou anos, né? Que a gente investiu também, quantas viagens a gente fez, livros. E do nosso tempo, e poder passar isso, transmitir e ver o quanto vocês estão aproveitando e também propagando isso para as pessoas, né? Isso é incrível, assim, acho que não tem preço. Então, por isso que a gente trabalha assim tão feliz e tão bem e cada vez mais dispostos a compartilhar as coisas que a gente estuda, que a gente aprende. E é isso, com todo o coração do mundo, para que o que a gente tem de benefício na nossa vida, que a gente vê na nossa vida, que a gente faz com os nossos pacientes, que a gente já teve de resultado, para que também todo mundo possa usufruir disso, né? Exatamente. Então... E eu desejo, agora finalizando a nossa live, eu desejo que vocês entendam e apliquem o que eu e a Rita estamos colocando aqui, tá? Faz o curso quem conseguir, faz o curso quem tiver disponibilidade, faz o curso quem tiver acesso a isso, e quem não fizer, saiba que a gente vai estar aqui todos os dias compartilhando tudo que a gente sabe, tudo que for possível dentro desse pequeno tempo, desse pequeno espaço, que a gente vai compartilhar. Porque a gente, quando chega uma etapa da vida da gente, eu cheguei numa fase da minha vida, graças a Deus e graças aos meus muitos anos de trabalho, eu cheguei numa fase da minha vida em que eu só faço o que me dá muito prazer. Então, se eu for fazer alguma coisa com alguém que eu não gosto muito, não vou fazer.
Ela fala assim, Luciano, mas você só faz coisa com quem você gosta demais. As pessoas que você faz coisa você ama, amo. Então, para eu fazer alguma coisa com a Rita, é porque eu amo essa criatura. Então, minha melhor amiga, minha madrinha de casamento. Então, tem muita coisa envolvida. Não é só uma pessoa inteligente. Minha comadre. Não é só uma pessoa inteligente que eu chamei para trabalhar comigo. E a gente, quando chega nessa etapa da vida, que a gente é realizado profissionalmente, a gente consegue compartilhar o que precisa ser compartilhado a hora que quiser. A hora que quiser. Então, quando eu estou aqui fazendo uma live, me organizando, eu me organizo para estar aqui nesse horário. Quando eu estou fazendo um post, fazendo alguma coisa, saiba que eu estou fazendo com mais puro prazer e sem nenhum outro interesse em volta. Porque eu não preciso disso. Eu não vivo de Instagram, eu não vivo de postagem, eu não vivo disso. O meu trabalho é outro. Então, eu cheguei numa fase da minha vida de realização profissional em que eu consigo me dedicar àquilo que eu gosto. E eu amo vir aqui e compartilhar qualquer coisa que seja com vocês, que eu sei que faz diferença. Porque eu encontro as pessoas na rua, no shopping, no restaurante, Luciano do céu, comecei a fazer aquele negócio que você ensinou, minha vida mudou, aquilo que eu tinha uma dor tal que eu não tenho mais, eu não convivo mais com isso, com aquilo, porque viu que existe algo que dá para encaixar na rotina e conseguiu encaixar. Então eu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam encaixar pelo menos um pouquinho do que a gente fala aqui na rotina de vocês, que eu tenho uma certeza na minha vida, que vai fazer bem. Algum bem vai fazer. O bem que vai fazer eu não sei, mas algum bem vai fazer, isso eu tenho certeza. Isso, muito bom. Ó, eu já confirmei aqui, amanhã a nossa live é sobre saúde mental, então fiquem atentos que amanhã nós vamos falar de todas essas questões de ansiedade, depressão, todas essas questões de foco, concentração, memória. Vão ter várias ervas, vários shots que a gente vai dar de ideias. E o que você quer? O que você quer dar de desafio para eles amanhã? O que você escolhe? Amanhã é mental. Vamos fazer um shot com cacau? O que você acha? Boa, cacau, acho top. Vocês têm cacau em casa, turma? Se tiver cacau em casa, já separa aí, tá? Que amanhã de manhã nós vamos fazer um shot com cacau, certo? Vamos fazer um shot. O que eu vou usar? Eu tenho aqui, Rita, eu vou usar limão, eu vou usar cacau. Quer colocar mais alguma coisa ou só cacau tá bom? Limão, cacau tá bom. Tá beleza. Bom. E a gente vai explicar por que eu escolhi cacau amanhã. Um cogumelo, mas tá bom, para não ficar muita coisa para ir. Eu tenho todos, mas eu tenho todos os cogumelos. Mas eu não sei se o povo vai ter esse monte de cogumelo para amanhã. Então, vamos fazer a gente pode fazer o de cacau, limão, um pouquinho de água. E aí amanhã a gente explica por que desse shot. Vocês vão perceber, meia hora depois que vocês tomarem esse shot, que algumas coisas. Aí depois vocês não vou falar o quê. Mas depois vocês contam pra gente como foi, tá bom? Cacau em pó, viu, pessoal? Cacau em pó mesmo. E vamos escolher o chá. Eu já sei o chá que eu quero. Tá. Fala. Qual? Vai ser simples. Melissa. Melissa officinalis ou erva cidreira. Nossa, como você tá básica, friend. A gente tá muito básica. Eu tô super basic. Mas a gente vai, tratando eles basic, daqui a pouco eles estão lá em cima. Pode e eu vou escolher também. Vai. Eu queria escolher o chatulce, mas eu não sei se o povo tem o chatulce aí, entendeu? Quem tiver o chatulce, toma o chatulce comigo. E quem não tiver o chatulce, vamos tomar um chá de gengibre puro? Gengibre puro, pode ser. Fechou? Então vamos lá. O chatulce pode ser o de sachê, tá? Que é mais fácil de achar. Então, para amanhã, nosso desafio vai ser um shot de cacau de manhãzinha, que a gente vai usar uma colher de café de cacau, um limão e 2 dedinhos de água. E no chá, a gente vai fazer um chatulce, um sachêzinho de chatulce, quem tiver. Ou, se não for o chatulce, pode ser o chá de gengibre, que vai ser uma colher de café, mentira, de sobremesa ou de sopa de gengibre ralado para mais ou menos uns 300 ml de água. Rita, qual vai ser o seu chá mesmo? O meu vai ser Melissa. Então eu vou escolher 2, que já estão dando a dica aí. Eles são muito atentos, são os melhores. Então, pela manhã, no meio da manhã, pode ser o chá de alecrim. Peraí que eu tenho que escrever. Peraí, shot. Então, o shot da manhã vai ser cacau. O chá da manhã vai ser alecrim. Então, você falar aí. Isso. E o chá da tarde vai ser Melissa.
E onde entra meu gengibre? Antes do almoço? Antes do almoço. Fechou. Então, antes do almoço, ou pode ser chá ou shot de gengibre. Isso. Vou ensinar vocês a fazerem um shot. Pronto. Vou ensinar vocês a fazerem um shot de gengibre antes do almoço. Ih, será que eu tenho socador aqui? Tem. Vou ensinar vocês a fazerem um shot de gengibre. Pronto. Já escrevi, não vou esquecer. Boa. Eu vou escrever, depois eu tô escrevendo aqui, eu faço um post depois, tá, pessoal? Terminando a live, eu faço um post ali no Instagram e vocês já pegam tudo que a gente vai fazer amanhã, certo? Boa. Excelente. Então tá bom. Estou animada. Então vou ficar aqui, né? Não dá de ficar mais. Bom, então, bora lá descansar, que já são 8h14. E amanhã a gente se encontra na live que vai ser sobre saúde mental. Nós vamos mostrar várias estratégias que podem auxiliar em algumas complicações aí que também a gente vai separar para vocês, beleza? Obrigado todo mundo, obrigado pelo carinho mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado, my friend, mais uma vez, por topar esses desafios loucos aqui do seu amigo. Tamo junto sempre, viu? Pode despedir do povo aí. A palavra é sua. Obrigada, gente, estou amando. Continue lá marcando a gente, que a gente está lá de olho. E é isso. A gente vai postando também ao longo aí dos stories as nossas estratégias, as nossas coisas para dando mais exemplos para vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo, pelo carinho. Obrigada, friend. Beijo grande para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.